Salomão é reconhecido como um dos líderes mais marcantes da história, destacando-se como um dos governantes mais prósperos e ricos de todos os tempos. Na narrativa bíblica, ele não apenas sucedeu seu pai, o rei Davi, no trono de Israel, mas também se destacou por sua notável sabedoria e feitos extraordinários, especialmente a construção do primeiro templo de Jerusalém. Para contextualizar, embora Salomão não seja mencionado na Bíblia até os últimos dias de seu pai, Davi, seu nome é mencionado aproximadamente 300 vezes no Antigo Testamento e pelo menos 12 vezes no Novo Testamento. Além disso, referências a Salomão são encontradas em escritos não bíblicos e lendas judaicas que o associam a diversas práticas místicas e obscuras, como supostamente controlar demônios. No entanto, neste vídeo, exploraremos a verdadeira história de Salomão conforme registrada na Bíblia. O rei Salomão era filho de Davi e Batseba, que havia sido esposa de Urias. Portanto, Salomão nasceu enquanto Davi já reinava em Jerusalém. Ele também é mencionado na Bíblia pelo nome Jedidias, que significa amado do Senhor. O rei Salomão governou Israel por cerca de 40 anos, aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Há praticamente poucas informações sobre os primeiros anos e a juventude de Salomão, mas considerando as informações bíblicas sobre a vida familiar de Davi, podemos estabelecer um parâmetro sobre o tipo de ambiente em que Salomão cresceu. Sabemos que Davi teve várias esposas, o que obviamente resultou em muitos problemas entre suas esposas e filhos, que se envolveram em várias intrigas geralmente em busca de prestígio e poder. Salomão mesmo aparece na história bíblica em meio à grande tensão dentro da família real em meio a uma luta pelo trono de Israel, pois o rei Davi estava velho e enfraquecido. Antes disso, Absalão, meio-irmão de Salomão, já havia tentado usurpar o trono de seu pai, mas sem sucesso. No entanto, algum tempo depois, o filho mais velho sobrevivente de Davi, chamado Adonias, tentou repetir a mesma jogada de Absalão, autoproclamando-se rei sobre Israel. Adonias conseguiu obter o apoio de Joabe, antigo general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou de todas as formas ocupar o trono de seu pai, inclusive organizando uma festa de coroação. Quando Batseba, o profeta Natã, o sacerdote Zadok e outros aliados souberam do plano de Adonias, trabalharam para lembrar Davi da promessa ainda não cumprida sobre Salomão, de que ele seria seu sucessor. Assim, foram dadas ordens sobre a ascensão de Salomão ao trono, e ele foi coroado rei de Israel, ungido por Zadok. Provavelmente, quando Salomão foi coroado, ele tinha no máximo 18 anos. O reinado de Salomão foi longo, abrangendo 4 décadas, mas os estudiosos debatem se seu reinado ocorreu aproximadamente entre 971 e 931 a.C. ou entre 960 e 920 a.C., sendo a primeira possibilidade a mais provável. Imediatamente após a morte de Davi, o rei Salomão seguiu as instruções de seu pai e agiu decisivamente para solidificar sua posição como rei e desmantelar qualquer oposição. Ele ordenou as mortes de Adonias e Joabe, o banimento de Abiatar, e então reinou sem oposição interna. O rei Salomão herdou de Davi um extenso território de aproximadamente 128 mil quilômetros quadrados. Durante seu reinado, Salomão melhorou muito as condições domésticas de Israel. Ele substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão de seu território em 12 distritos administrativos, cada um com um oficial comissionado pelo rei. Esses distritos eram responsáveis por fornecer sustento para a corte durante todo o ano, sendo cada distrito responsável por abastecer por um mês. As provisões diárias eram substanciais, incluindo, de acordo com o registro no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, 9.000 kg de farinha, 30 bois criados em pasto comum, entre cevados, 100 ovelhas e carneiros além de servos gazelas, corças e aves bem tratadas, que serviam como iguarias de mesa. E muitas pessoas pensam que essa quantidade é fantasiosa, porém essas pessoas se esquecem de que esses alimentos eram destinados a toda a corte de Israel em seu auge, o que provavelmente incluía todos os funcionários, os oficiais e a família estendida do rei Salomão. Muitos estudiosos acreditam que essa quantidade provavelmente alimentava mais de 12.000 pessoas todos os dias. Já a corte de Salomão era bem organizada,
com seus auxiliares de governo sendo chamados de príncipes. No campo militar, o rei Salomão também fez melhorias significativas, introduzindo carros de guerra e cavalaria em seu exército, providenciando novas estradas e estabelecendo fortalezas fronteiriças para guardar rotas comerciais. O comércio foi um ponto focal do reinado de Salomão. Ele controlava rotas comerciais e organizava pontos estratégicos de operação que geravam receitas substanciais, tornando a prata tão comum quanto pedras em seu reino. Além disso, ele foi um grande diplomata, e ao longo de seu reinado, Israel raramente enfrentou ameaças militares estrangeiras. O primeiro acordo comercial significativo de Salomão foi com o Irão, rei de Tiro, onde ele pagava anualmente o equivalente a 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro em troca de madeira para suas construções. Salomão também fez contratos com mercadores egípcios para o comércio de cavalos e carros de guerra, exportando-os para os hititas e sírios para lucro. No entanto, seu empreendimento comercial mais lucrativo era o comércio marítimo, onde seus navios navegavam pelo Mar Vermelho e pelo Mar da Arábia, chegando até Ofir, e essas viagens podiam durar até 3 anos. Considerando a receita anual de suas estratégias comerciais, as taxas recebidas pelo tráfego de mercadorias e os impostos pagos pela população em todo o seu território, estima-se que a riqueza de Salomão tenha alcançado um nível excepcional, tornando-o um dos homens mais ricos de toda a história humana. De todas as construções realizadas durante o reinado de Salomão, certamente o templo em Jerusalém foi o mais importante. De acordo com a promessa de Deus, Salomão executou o projeto de seu pai para construir um templo para abrigar a Arca da Aliança. Para obter a mão de obra necessária, o rei Salomão recorreu ao trabalho forçado, especialmente do povo cananeu subjugado por Israel. No entanto, o número de trabalhadores cananeus era insuficiente para cumprir seus planos, então ele recrutou israelitas para essa tarefa, também submetendo-os a uma forma de trabalho forçado. Obviamente, essa medida foi bastante popular, como evidenciado pelo episódio da morte de Adoniram, o superintendente dos grupos de trabalhadores. O templo construído por Salomão ficava no Monte Moriá, onde o rei Davi havia construído um altar ao Senhor, e provavelmente onde Abraão havia subido com Isaque para sacrificá-lo. Apesar da coleta de materiais de Davi para a construção do templo, foi somente no 4º ano do reinado de Salomão que a construção começou. Embora possa parecer uma construção com dimensões modestas pelos padrões de hoje, o edifício do templo representava um grande empreendimento na época, construído com os materiais mais valiosos, incluindo toneladas de ouro e madeiras nobres. Quando a construção do templo foi concluída no 11º ano de seu reinado, o rei Salomão planejou uma grande celebração, durante a qual muitos sacrifícios foram oferecidos na dedicação do edifício. Entre os outros edifícios construídos pelo rei Salomão em Israel, podemos destacar a Casa do Bosque do Líbano, que tinha 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura, um pórtico de colunas medindo 25 por 15 metros, um salão para seu trono, onde ele realizava julgamentos da corte, uma casa para a filha do faraó do Egito, que era uma de suas esposas, cuja localização era impressionantemente imponente, e a própria residência de Salomão, que deve ter sido uma construção considerável onde ele acomodava 700 esposas e 300 concubinas, além de servos necessários. Além disso, Salomão também construiu o Milo, uma enorme fortaleza para proteger o templo. Como sabemos, além de sua riqueza, o rei Salomão era conhecido por sua sabedoria. Na Bíblia, lemos o relato do sonho que o rei Salomão teve, onde o Senhor lhe apareceu e perguntou o que ele desejava mais receber. Salomão poderia ter pedido riquezas, longevidade ou honra, mas o jovem rei pediu sabedoria. Ele pediu um coração compreensivo para governar seu povo com sabedoria. Um dos episódios bíblicos que mais destacam a sabedoria de Salomão é aquele em que 2 mães apareceram diante dele, disputando um único recém-nascido. O caso era bastante difícil porque não havia testemunhas. No entanto, com grande sabedoria, o rei Salomão propôs que o bebê fosse dividido em 2 partes para resolver o problema. Diante da possibilidade da morte de seu filho, a verdadeira mãe escolheu desistir de sua reivindicação, e essa decisão permitiu que Salomão julgasse o caso impecavelmente.
A sabedoria de Salomão também pode ser vista em toda a literatura que ele produziu. Salomão compôs milhares de provérbios e canções, e a profundidade de seus provérbios também é impressionante, pois a Bíblia relata que ele falou sobre árvores, animais, pássaros, répteis e peixes. Além dos relatos bíblicos, muitas lendas e documentos antigos referem-se à espetacular sabedoria de Salomão. Entre os livros da Bíblia atribuídos a Salomão, há uma parte significativa do livro dos Provérbios, possivelmente Eclesiastes, talvez o Cântico dos Cânticos, e pelo menos os Salmos 72 e 127. A Bíblia também diz que a sabedoria de Salomão era tão impressionante que pessoas de todas as nações e todos os reis da terra vinham ouvir sua sabedoria. Uma dessas visitas foi feita pela rainha de Sabá, que veio dos confins da terra para ouvir pessoalmente a sabedoria do rei Salomão. A rainha de Sabá fez muitas perguntas e enigmas, e Salomão respondeu inteligentemente a todas as suas perguntas, deixando-a completamente impressionada. Naquela ocasião, a rainha de Sabá presenteou Salomão com muitos presentes, incluindo mais de 4 toneladas de ouro. Apesar de toda a sabedoria que possuía, o rei Salomão tomou ações que lhe trouxeram grandes problemas. Por exemplo, Salomão sujeitou o povo ao trabalho forçado. Suas práticas comerciais internacionais de alguma forma levaram a idolatria se infiltrando em Israel através do contato com outros povos. Ele impôs pesados impostos aos israelitas, e também houve sua intensa poligamia, que foi o principal meio pelo qual falsos deuses começaram a ser reconhecidos no território hebreu. Ironicamente, Salomão mesmo foi influenciado por suas muitas esposas estrangeiras, e em sua velhice, ele praticou um culto misto, seguindo outros deuses. Quanto à vida marital de Salomão, parece que o casamento fazia parte de suas manobras políticas. Em outras palavras, parece que Salomão usou seus casamentos para garantir acordos internacionais vantajosos, embora também seja verdade que o texto bíblico registra que Salomão amava suas esposas, indicando que seus relacionamentos não eram apenas por vantagens estratégicas. Salomão alcançou o impressionante número de 700 esposas, além de 300 concubinas, tornando-o o governante israelita que mais desprezou a ordenança bíblica de que um rei em Israel não deveria ter muitas mulheres para que seu coração não se desviasse do Senhor. Entre as esposas de Salomão estava a filha do faraó do Egito, e na ocasião desta união, Salomão recebeu a cidade de Gezer como dote. Algumas tradições árabes, judaicas e etíopes sugerem que Salomão também teve um relacionamento romântico com a rainha de Sabá, de onde teria nascido um filho, supostamente o fundador da casa real etíope. No entanto, a Bíblia não relata nada sobre isso. O herdeiro de Salomão, Roboão, nasceu de seu casamento com Naamá, uma mulher amonita. Considerando o período do reinado de Salomão, 40 anos, e a idade de seu filho Roboão quando sucedeu, 41 anos, podemos concluir que o relacionamento de Salomão com Naamá começou antes de seu reinado. Por esse motivo, muitos estudiosos acreditam que Naamá pode ter sido a primeira esposa de Salomão. No entanto, o pecado grave do rei Salomão, em desafiar o culto a Deus em Israel seguindo outros deuses para agradar suas esposas estrangeiras, não pôde passar impune. A Bíblia diz que Deus ficou irado com Salomão. A verdade é que o rei, conhecido por sua sabedoria e riquezas inimagináveis, também experimentou declínio e desaprovação divina subsequentes porque, ironicamente, não foi sábio em assuntos concernentes a Deus e desprezou suas ordenanças. No entanto, em sua misericórdia e amor por Davi, Deus adiou seu julgamento total durante a vida de Salomão e não tirou o reino dele. No entanto, mesmo com o adiamento do julgamento divino durante sua vida, Salomão enfrentou ameaças de inimigos levantados por Deus para serem instrumentos de julgamento em seu reino, como Haddad, o Edomita, Rezon e Jeroboão. Entre esses 3 oponentes, Jeroboão se destaca mais no texto bíblico, pois era um líder forte e trabalhador que se rebelou contra as políticas de Salomão, acabando por dividir o reino de Israel durante o reinado de Roboão e tornando-se o rei das tribos do norte. Portanto, após a morte de Salomão, o castigo divino foi verdadeiramente derramado sobre sua casa, e o glorioso reino unificado de Israel foi tirado de seu filho. A Bíblia não fornece detalhes sobre a morte de Salomão. O que se sabe é que ele encerrou sua vida de maneira melancólica, deixando para trás um reino desgastado à beira do colapso. No entanto,
ele fez contribuições significativas para Israel, sendo o rei que construiu o Templo do Senhor, consolidou Israel na cena internacional de seu tempo e foi o principal expoente da literatura de sabedoria hebraica. Quanto às muitas histórias extrabíblicas sobre Salomão, não há evidências de que sejam verdadeiras. Na verdade, a própria Bíblia menciona a existência de registros sobre Salomão, incluindo alguns desses registros intitulados o Livro dos Atos de Salomão, que serviram como fontes para o escritor bíblico dos livros de 1 Reis e 2 Reis. No entanto, esses materiais foram perdidos, o que significa que não existem mais. O que resta hoje são apenas lendas e escritos fantasiosos produzidos principalmente por adeptos de um ramo mais místico do judaísmo posterior. Essas lendas muitas vezes retratam Salomão como envolvido em magia, capaz de controlar demônios e até mesmo conversar com animais. No entanto, esses relatos geralmente são baseados em escritos pseudônimos de autoria desconhecida, provavelmente produzidos no período medieval. Infelizmente, muitas pessoas sem conhecimento preferem acreditar na veracidade dessas obras falsas e rejeitar o que está realmente registrado no texto bíblico, que, quer as pessoas gostem ou não, é a obra mais bem documentada da história. É comum algumas pessoas dizerem que a verdadeira história de Salomão foi escondida da Bíblia, mas isso, é claro, não faz sentido porque essas histórias místicas sobre Salomão surgiram muito depois do texto bíblico do Antigo Testamento. Quanto à arqueologia, a maioria dos arqueólogos concorda com a historicidade de Salomão, embora haja muito debate sobre a extensão e características de seu reino. No entanto, descobertas arqueológicas recentes têm contribuído cada vez mais para o entendimento do período da monarquia israelita. No entanto, as escavações na área onde ficava o templo, que pode ser a mais importante para possíveis descobertas da época de Salomão, são sempre muito problemáticas devido a questões políticas e religiosas. Portanto, o que realmente sabemos de forma confiável sobre quem foi Salomão é o que está registrado na Bíblia. Mais importante ainda, em tudo isso, é essencial entender que toda a glória e esplendor do reino de Salomão apenas tipificavam o reino eterno do Messias, de modo que o Salmo 72, atribuído a Salomão, usa linguagem hiperbólica para se referir ao mesmo tempo ao rei humano e para pronunciar o rei divino, que é Cristo. Se você assistiu até aqui, a história do rei Salomão na Bíblia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada. Deixe um like, para que o YouTube divulgue este vídeo para mais pessoas, e me fale seus pensamentos nos comentários. Gratidão a todos e até o próximo vídeo.